Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do nosso Ceará em Pauta pela Sertão TV. A você que nos acompanha a partir de agora, muito obrigado pela audiência ao vivo no nosso canal no YouTube. Também a você que sintoniza as nossas redes sociais a partir de agora, também seja muito bem-vindo. Nosso programa de entrevista político semanal, na edição de hoje, conversando, está aqui ao meu lado, presidente do Partido Verde no estado do Ceará, Marcelo Silva. Presidente, primeiro um prazer recebê-lo, dizer da satisfação em ter aqui na nossa Sertão TV. Seja muito bem-vindo. Prazer é nosso também. As pessoas me chamam de Marcelo Silva, né? Eu sou presidente do Partido Verde aqui no estado do Ceará, pertenço também à executiva nacional do Partido Verde e tenho uma atuação também na Fundação Verde Herbert Daniel, que é a fundação responsável pela formação dos quadros, não só do partido, mas da sociedade em geral. E nós estamos com esse projeto, através da Fundação Verde Herbert Daniel, que é a nossa fundação, repito, aqui no estado do Ceará, em 5 regiões. Presidente, Projeto Verde Ceará 2021, o que é que significa ele, qual o objetivo e, na realidade, uma realização por parte da fundação também, não é isso? O projeto é arquitetado e colocado em prática através da fundação, que no meu caso eu sou um dos conselheiros dessa fundação, do conselheiro da Fundação Verde Herbert Daniel. Então, qual o papel, qual a nossa ideia com essas reuniões? Uma discussão bem ampla, como nós estamos passando hoje, a situação mundial, principalmente aí com essa pandemia que, graças a Deus, parece que já está indo embora, tomara que sim, né? E também como a gente vê o quadro hoje no Brasil, né? As perspectivas, a gente tem uma opinião muito formada, muito firme com relação, eu não digo a esse governo, mas a esse desgoverno do Bolsonaro, né? E aí a gente tem uma discussão ampla, né? Por exemplo, na questão que mais caracteriza o Partido Verde, que é a questão ambiental, meio ambiente. Mas no meio ambiente no sentido bastante amplo. Meio ambiente para nós é educação, é saúde, é emprego e renda, é cultura, transporte, tudo meio ambiente perpassa. E nós estamos aí exatamente num momento muito difícil do planeta. Não foi de graça que surgiu o vírus do Covid-19, não foi. Foi em razão exatamente desse modelo socioeconômico, cultural, político que nós temos hoje no planeta, que não respeita a natureza. Só há aquela intenção, vamos dizer assim, dos empresários, não são todos, é claro, ganhar mais dinheiro, ganhar mais lucro, ter mais dinheiro, sem se importar com que existe uma coisa que a gente depende, que é da natureza, né? Aí você vê, por exemplo, aí como é que está acontecendo, por exemplo, a crise climática, né? Aumentando aí a temperatura, inclusive nós vamos ter agora em Glasgow a COP, né? Que vai discutir, está muito falado isso na imprensa, né? Algumas alternativas de mudanças de rumo. Nós temos que mudar os caminhos, nós não podemos percorrer os mesmos caminhos. E a pandemia, para mim, ela trouxe essa coisa que favorece, um alerta, né, para a preservação dos seres vivos, não só do homem, mas de todos os seres vivos, para que nós possamos ter aquilo que é fundamental na vida, o equilíbrio, um equilíbrio entre avançar no desenvolvimento, mas respeitando a natureza. Nós temos muitos problemas que a gente pode falar daqui para frente. Presidente, Fundação Herbert Daniel, qual é o papel que vocês cumprem com a fundação e PV, Partido Verde, Fundação, para o pessoal de casa entender qual o papel na realidade? É muito importante a sua pergunta, porque muita gente não entende ou não sabe que todo partido político, por lei, eles têm que ter uma fundação que faça o papel, porque tem o propósito de esclarecer as pessoas o que é política, formar a cidadania, não só os seus filiados, mas a sociedade em geral, ela tem que ter uma coisa que eu acho muito importante hoje, a consciência. Consciência ambiental, mas a consciência
de todos os problemas que nós temos, as suas causas, as suas consequências e, o mais importante, conhecendo profundamente os problemas, buscar soluções para esses problemas. Hoje nós temos concentração de renda. Quantas pessoas hoje passam fome, não têm um teto para morar, moram na rua? Como está, por exemplo, a questão da poluição, é outra questão, a poluição dos mares, dos rios, de todos os recursos hídricos, a poluição no ar, né? Então, são problemas que já começam mesmo a atingir as pessoas de uma forma bastante clara. E é importante que partido político, e aí entra o Partido Verde, que é um partido que tem um sentimento internacional. O Partido Verde não existe só no Brasil. O Partido Verde, ao contrário de outros partidos, ele está organizado na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, em todo o mundo, no Japão, no Oriente, inclusive, que é um partido que o nome já leva a essa direção, que é um partido que se preocupa com o estado de coisas que passa o mundo hoje nesse desequilíbrio ambiental. Então, com certeza a Fundação tem esse papel de organizar, de mobilizar as pessoas, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, chegando aqui hoje nessa região para colocar em prática essas discussões que tem que alcançar todos. Todo mundo hoje tem que ter consciência dos problemas que nós passamos, né? Os atuais e os problemas futuros que advirão, se a gente continuar nesse ritmo desastroso de desgoverno. Eu não digo nem desgoverno, mas de falta de consciência do que é que se deve fazer para melhorar a vida das pessoas e para termos um meio ambiente saudável. Aqui em Xeramubim, como é que está o Partido Verde, presidente? Aqui em Xeramubim nós estamos hoje com a coordenação, né, da nossa querida Guida. A Guida é a nossa presidente. Guida Pimenta. A Guida Pimenta. Guida Pimenta, exatamente, né? Então, não é fácil também hoje você conduzir partido, porque a gente tem que ter a sinceridade de dizer que os partidos políticos hoje no Brasil estão muito desacreditados. A verdade é essa. Não digo não só os partidos, eu digo também os políticos, né? Mas não tem como deixar de existir a política. Agora eu digo a política de pé grande, não a politicagem, que muito se envolve na política, não para defender a sociedade em geral, mas para defender interesses próprios, às vezes seus e de seus grupos econômicos, né? Então, o Partido Verde não foge dessa questão. Nós temos nossos problemas também, né? Mas é um partido, com certeza, é um partido puxando brasa para a nossa sardinha, né? É um partido simpático, as pessoas veem com muita satisfação, mas é um partido ainda muito pequeno, né? Que a gente tem certeza que, aflorando como está esse desejo de mudanças, com mais respeito à questão do ambiental, que está aí na imprensa, se você vai ver um noticiário no rádio, na televisão, ou ler um jornal, não é difícil você captar vários problemas que tem como fundo a questão ambiental. Então, o Partido Verde, nesse momento, isso favorece para que nós possamos realmente fazer a nossa parte, né? Não só criticar, mas também atuar no sentido de mudar essa situação que nós temos hoje no planeta, claro, aqui também em Xeramubim, né? Presidente, o senhor fala da dificuldade, eu lhe pergunto, o que é que o senhor considera que seja tão difícil romper essa barreira de, por exemplo, fazer do PV um partido ainda maior em termos de quadros, principalmente nas eleições? O senhor acha que existe ainda um certo preconceito em relação ao tema ambiental? É preciso esclarecer mais a sociedade? Eu acho que esse preconceito está desaparecendo. Eu não digo nem preconceito, mas essa questão de não falar da questão, do problema. Hoje, se você for fazer um levantamento das questões que são levantadas na imprensa, nas redes sociais, né, que é o boom do momento, com certeza a questão ambiental está presente.
Não tem como se desviar, né? São questões, por exemplo, nas cidades. As cidades são as mais prejudicadas por esse desequilíbrio da questão do meio ambiente. É a questão do lixo, como a questão do destino final dos resíduos sólidos, é a questão da água. Quantos e quantas pessoas não têm acesso à água potável? Saneamento básico. Saneamento básico também, eu ia falar, é fundamental. A questão, por exemplo, da gente cooperar para que haja uma maior quantidade, por exemplo, de árvores, que vai ajudar na questão do microclima, né? Uma cidade que possa, principalmente as cidades que estão no semiárido, como aqui em Xeramubim, essas cidades próximas daqui, nós temos que ter um plano de arborização que tenha muito mais arborização urbana. E arborizações que tenham a ver com a nossa situação, não árvores exportadas vindo de fora, mas vendo a nossa flora, né? A questão também da preservação dos animais, né? Hoje está mais debatida essa questão, né, de respeito aos cães, aos gatos, né, que são seres vivos e por nós têm que ser respeitados, né? Então, são questões muito presentes realmente, né? E principalmente, como eu falei, nas cidades hoje, né? Eu não sei como é que está a questão aqui, por exemplo, da destinação do lixo. Não sei se é aterro ou se vai para o lixão. Eu acredito que seja lixão, isso. Infelizmente. Mas isso tem uma lei aí federal que, de repente, nunca foi cumprida. Não só né? protelando, na verdade. Só protelando, né? Mas a gente espera que, com o que eu falei, com a importância das pessoas terem essa consciência, para mim é o grande desafio, fazer essa realidade chegar na cabeça das pessoas, para que elas possam realmente participar. Nós temos que ter mais o exercício da cidadania. O nosso cidadão é muito alheio ainda. Ambiental, mas não envolve só propriamente o assunto em específico. Vocês conseguem também debater outros assuntos que partem a partir disso, presidente? De problemas que a sociedade de fato... Sim, não podemos esquecer. Aí a gente vai ver a questão dos valores do Partido Verde, né? Que são 12 valores. Um deles, por exemplo, é a questão da paz, da tranquilidade. Hoje nós estamos ameaçados aí com essas gangues organizadas, a juventude aí não assistida, né? Que de repente desembocam em situações lamentáveis, né? A questão da paz é uma da nossa busca. A questão da valorização da mulher, do negro, do índio, é outra bandeira do partido. A questão da democracia, que nós não temos ainda uma democracia real, não temos. E é um princípio que a gente bate muito, né? Inclusive é uma ameaçada aí, né? Tem gente ainda que defende ditadura. Tem gente que defende ditadura, pelo amor de Deus, né? Então, são valores e princípios que a gente tem que procurar, como partido ou como a fundação está fazendo, levar até as pessoas, alargar a mente das pessoas para que elas possam se sentir importantes no processo e também agirem, também participarem e terem uma cidadania mais ativa. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você.
Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Eu queria falar um pouquinho de partido, mais propriamente do PV. Como é que vocês estão a nível de Estado em relação ao apoio do governo do Estado? Como é que está na capital cearense? Um raio-x aqui no Ceará do PV. O Partido Verde, ele é da base aliada do governador Camilo Santana, né? Nós apoiamos E na nem pretende eleição sair, passada. Cada situação, cada eleição é uma nova eleição. Nós vamos conversar. Já tivemos, inclusive, candidatura a governador, né? Já tivemos participação também em Fortaleza, também. Nós tivemos uma candidatura que foi do deputado do Célio, e no segundo turno, inclusive, a gente apoiou o prefeito que foi eleito, né? Também da base do prefeito de Fortaleza. Mas é importante que essa participação não se dê só naquela questão, quero cargos. Não. Né? Nós queremos participação efetiva, né? Que sejam seguidas as nossas pretensões para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais irmã, mais igualitária e, acima de tudo, uma sociedade onde possa viver bem, tranquilamente. O senhor, como citou o nome dele, ele é o deputado federal do partido no Ceará, Célio Student. Eu recebi a informação de que ele estaria estudando a possibilidade de sair do PV. Como é que o senhor recebeu essa informação veiculada na imprensa? Não só ele, também nós temos hoje 4 deputados federais. Existem essas conversas, né? Mas são conversas que sempre acontecem em véspera de eleição. Eu, particularmente, não sei te afirmar se ele vai sair ou não vai sair, né? Isso é uma decisão muito própria dele, né? Isso aí a gente não vai interferir de maneira alguma, né? Mas, se sair, não tem problema, virão outros. Ninguém é insubstituível, ninguém. Então, nós vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. A nível de Estado, vocês estão com vereadores, o senhor falou que perdeu recentemente um prefeito, não foi isso, presidente? Nós tínhamos o prefeito de Pacuti, que é o Kiko, né? Mas ele não conseguiu a reeleição, né? Ele continua no partido, mas não conseguiu. Mas nós pretendemos, né? A gente já teve muitos prefeitos do Partido Verde, inclusive eu fui prefeito em Maranguape 2 vezes pelo Partido Verde, né? Tivemos companheiro em Aratuba também, o Júlio, que foi prefeito também, e outros também. Então é um partido que temos que dizer que é um partido pequeno, se você for analisar o tamanho, mas é um partido com uma visão muito ampla, né? E a gente está nessa de participar, né? Como eu falei, hoje existe muito preconceito ainda das pessoas com relação a participar de partido político. Eu acho que o Partido Verde é uma grande opção, né? Se você quer participar da política, também o Partido Verde está aberto, né? Desde que obedeça os princípios e os valores do Partido Verde. Então, venha para nós, venha ser candidato a deputado estadual, a federal, a prefeito, a vereador. Nós estamos abertos, nós queremos crescer, mas crescer sem nos descaracterizarmos. Nós somos um partido que quer um modelo político, econômico, social diferente. Não esse aí, mas um outro modelo, um novo caminho. Se Deus quiser, nós teremos. Inclusive, a Europa está nessa intenção. A Europa está
está fazendo uma discussão muito ampla, né, sobre muitas mudanças que devam haver na política. 2022, como é que o senhor está avaliando esse cenário do partido também rumo ao ano que vem, em termos de candidaturas? Com boa perspectiva, né? Não é raro, a gente tem sido procurado por muitas pessoas que vão à sede do partido, lá em Fortaleza, que fica ali na Antônio Salles, 1950, e vão lá espontaneamente, dizem, olha, eu quero me filiar ao Partido Verde. A gente conversa, fala sobre o partido, a importância das pessoas conhecer o estatuto do partido, né? Falamos sobre os valores e princípios, mas as pessoas tranquilamente assinam a ficha do partido, umas querem ser candidatas e tudo. Nós estamos com muita esperança que nós vamos ter, nesse momento, um crescimento muito forte do Partido Verde, não só no Ceará, mas no Brasil. Presidente, essa rodada de encontros que o senhor realiza junto com a comitiva do Partido Verde vai ficar por aqui ou o senhor já está em mente, até ano que vem, promover outros? Como é que está essa situação, a nível de movimentação? Não, nós não vamos parar. Acho que a partir do momento que vão diminuindo o tempo, que vai chegar a próxima eleição, né, estamos em cima já, o final do ano está em cima já. Então, não tenho dúvida, 22... muitas conversas já devem existir, né, com relação à questão das eleições de 22, né? E nós esperamos, sinceramente, ter um grande crescimento do Partido Verde aqui no Ceará. A opinião do senhor em relação à federação de partidos, como foi que viu também essa decisão? É uma coisa nova, né, essa questão da federação, que veio depois dessa legislação que teve aí, que realmente eu tenho as minhas dúvidas, né, com relação a essa questão do número de partidos. Claro que tem partido oportunista, partido de aluguéis chamado, existe. Mas a gente não pode negar que existe uma diversidade de pensamento, de valorizado, diversidade de pensamento no Brasil. Então, por que não tem representação de vários e vários setores que pensam diferente? Isso é democracia, né? Os nossos são muito claros. O próprio nome é fácil você traduzir. Partido Verde, você se lembra logo que é um partido que defende um modelo de desenvolvimento, repito, que não agrida a natureza. Presidente, o senhor falava da questão do Estado, e eu me lembro que em relação ao nacional. O PV hoje se alinha a nível nacional mais a candidatura do ex-presidente Lula, de Ciro, ou a discussão pela candidatura própria? Bom, como qualquer partido, existem opiniões diferentes. Então a gente tem que defendemos a democracia, então a democracia principalmente dentro do partido, principalmente. Então nós temos tendências, né? Tem companheiros que são mais próximos do PSDB, principalmente o pessoal de São Paulo, mas não é uma grande maioria. Tem companheiros que defendem o Ciro, tem companheiros que defendem o apoio ao Lula, né? Então estamos havendo conversas, né? E acredito que essas conversas vão se acentuar mais ainda agora, quando chegando o ano de 22, né? Eu acredito que a gente tem que ter como foco a questão da sobrevivência do partido. Vocês sabem, tem as causas de barreira, né, que ameaçam a existência dos partidos. Então tem que ser assim, muito pé no chão, claro, né, mas muito realista, né? A gente tomar uma posição que realmente venha favorecer a permanência e a existência do partido, né? Como é isso, é que não está nada definido ainda. Nós estamos discutindo, mas tem essas tendências que eu falei. A grande tendência quer o apoio ao Lula, né? Outros querem ao Ciro, outros querem ao Mangueta, né? Enfim, várias alternativas, mas a gente vai resolver isso na paz, na tranquilidade, né? Interna, com certeza. Tudo menos Bolsonaro, é isso, presidente? Olha, quando foi da eleição passada, me lembro, fosse lá em Brasília, na sede do partido, anunciaram a candidatura do Bolsonaro. Aí nós imediatamente colocamos em votação uma moção. Qual foi essa moção? Todos podem votar em outros candidatos, menos Bolsonaro. E a gente estava certo. Está aí o desgoverno que está aí, né? Não vou nem falar nisso, né? Mas todo mundo sabe que é um desgoverno, né? O Brasil não merecia, isso. Mas, com certeza, falando com muita sinceridade, o PV se posicionou rapidamente.
todos podem ser candidatos e chegar à presidência da República, menos Bolsonaro. E nós temos razão. Está aí. Bom, presidente, eu queria encerrar com o senhor agora, para a pessoa que está nos acompanhando, né, aí em casa, pode até estranhar, mas Ceará em Pauta não encerra com 30 minutos. A gente vai encerrar com o presidente, mas na sequência, no bloco em seguida, eu converso com a vice-presidente da sigla, que também se faz presente nessa comitiva que visita o município de Xerambim, que é a Adelaide Maria Braga da Silva, e daqui a pouco, no retorno do intervalo, a gente conversa com ela. Mas antes eu queria agradecer o senhor pela presença. Não, eu que agradeço. Muito obrigado. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, muito oportuno, né? Nós temos que cada vez mais, e a imprensa ajuda muito nesse sentido, de discutir essas questões, né? Essas questões não podem ficar na cabeça de 2, 4, 10 pessoas. Elas têm que ser uma discussão que permeie toda a sociedade, né? Tanto aqueles também que se interessam, que querem se filiar a algum partido, mas também o cidadão comum. Eles têm que ter um conhecimento, como é que funciona, né? Como é que funciona o governo, né? Isso é muito importante. Eu agradeço demais, com certeza, essa oportunidade que o Partido Verde e a Fundação Verde Rep Daniel está tendo de falar sobre esses nossos projetos, né? E com certeza estamos fazendo a nossa parte. E esperamos que vocês façam a parte de vocês. Obrigado, presidente. Marcelo Silva, ele que está à frente do PV aqui no estado do Ceará. A gente faz um rápido intervalo comercial e na sequência eu já converso com a Adelaide, que é vice-presidente da sigla. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, pessoal! Eu sou Adriane Saldanha e estou ligadinha na Sertão TV. Feliz demais por saber que agora temos uma TV no coração do Ceará para mostrar a nossa gente. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica. Tem festival de carnes toda quarta e quinta no supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com integrantes do Partido Verde aqui do estado do Ceará e ao meu lado, ex-vereadora e vice-presidente da sigla, Adelaide Braga. Eu poderia ler seu currículo, mas prefiro deixar para a entrevistada. Primeiro, prazer recebê-la aqui no programa, seja muito bem-vinda. E quem é a Adelaide Braga? Bom, Adelaide Braga é uma ex-vereadora, tecida na luta e na organização das classes e dos moradores da cidade de Maranguape, onde a gente tem um vasto conhecimento e com isso a gente trabalha também com consultoria em gestão participativa. Adelaide, sua vinda hoje no Xeramobim ao lado do presidente Marcelo Silva, com quem a gente conversou agora há pouco, fortalecendo esse encontro do Projeto Verde Ceará 2021, essa rodada de encontros regionais. Como é que está avaliando a realização do primeiro, a realização do segundo em Xeramobim, com um total de 5, pelo menos nesse primeiro momento?
nesse primeiro momento nós estamos vindo de Russas, né? E o que a gente está levando para esses encontros, a gente está buscando desmistificar, né? Porque existe uma coisa muito interessante que aí veio toda uma questão da marginalização da política, porque o que se aparece em foco sempre é aquilo que não é o bom dela, né? Mas se faz política de uma forma boa, né? E a gente está trazendo justamente isso, né? É preciso que a gente informe a população, aos nossos filiados, aos nossos simpatizantes, que nós temos uma possibilidade e é necessário, nesse momento que o planeta vive, da gente colocar representantes nas câmaras, todas elas, e principalmente na federal, para que a gente possa formular políticas públicas outras, para a gente poder se sustentar, o homem se sustentar na terra, né? E para isso a desmistificação é que, nesse momento, o Partido Verde, minúsculo, mas nós vamos ter a possibilidade de pelo menos poder andar o estado do Ceará e dizer, venha para o PV, venha com a gente fazer essa luta da questão da natureza, da questão dos seres vivos, tanto nós como todos os outros. Porque nós não sobreviveremos sozinhos nesse planeta. E a nossa sociedade, ela passa por um estado de transição civilizatória. O século XX, e já estamos no século XXI, sem ninguém perceber, sem nenhum alarde, nós já demos esse salto. Ah, mas aonde é que eu vou perceber isso? Gente, da agorinha, em 80, 90, a gente não tinha internet, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha essa possibilidade aqui. Ou você era uma grande potência, onde podia ter televisão, câmera, um bom apresentador, né? E você ir para ser conhecido. Agora não. A gente monta uma câmera do celular, e a gente passa aquilo que a gente quer, né? E nesse momento que o planeta vive, com todas as suas configurações que estão rompendo, né? Você vê aqui a questão do governo Bolsonaro, você vê as grandes migrações da África para a Europa, né? Você vê, gente, as tempestades que estão acontecendo em São Paulo, com a irracionalidade humana da questão do agronegócio. Ah, mas você é contra o agronegócio? Eu não sou contra o agronegócio. Eu acho que, antes de tudo, em tudo que nós humanos formos fazer nesse planeta para não destruí-los, nós temos que ouvir a ciência. Nós temos que fazer estudos e pesquisas e dizer assim, o Quixeramobim, nessa área dá para fazer isso, mas daqui para frente tem que ter limite. Criar um ciclo sustentável, né, Bela? Criar um ciclo sustentável. Porque tudo tem fim, né? Tudo tem fim. E tenhamos cuidado com nós mesmos, porque nós somos os que próprio pode se matar nesse processo todo. Acho que preciso despertar. Nós já estamos subindo na pele, vamos tirar aqui pelo nosso semiárido, as altas temperaturas que nós estamos sofrendo nesses últimos anos é uma coisa assim, fora do comum. Fora do comum. Adelaide, de acordo com o levantamento, a área de extração de madeira da Amazônia é equivalente a 3 cidades de São Paulo, somente um relatório que foi inédito da rede CIMIX, eu acho que é assim a pronúncia, foi divulgado esse ano. Como é que vocês viram essa política? Eu cito a Amazônia porque, na verdade, é o grande exemplo que a gente tem, mas não se restringe só a isso, eu sei disso. Mas como é que vocês avaliam essa política nacional em torno desse tema que vocês defendem tanto, que é o ambiental? É uma tristeza, né? Eu não chego nem, eu não preciso nem avaliar. Ela é tão real, ela é tão destruidora, ela é tão nociva para todos nós, né? Ela é tão nociva que nós temos pessoas distópicas no governo federal. Eles tem uma historinha bem popular que é assim, eles não ligam o tique e o teco. Porque se tivesse uma ligação do tique e o teco, eles iam ver no olho que eu acabei de falar, da questão das tempestades. O que é aquilo também?
É justamente esse vácuo que estão se abrindo. Vai ser terrível. E o pior, a gente faz nesse momento na Amazônia e não só reverbera para o Brasil, não. É para o planeta inteiro. Não é só Brasil. Isso cria ciclos. E esses ciclos, ele vai pegando em todo o planeta. Nós temos que parar urgentemente com esse avanço da destruição da Amazônia. Por que não faz? E aí a gente vai voltar. É importante que nós tenhamos representantes, maioria, né, no Congresso, que possa efetivar leis, né, e que não é só lei, que a gente sabe, que nós também, como seres humanos, nós temos que trazer a nossa consciência para fazer também barrar isso, mas no momento do mundo da terceira dimensão, o que vale é a lei, né? Mas não é só a lei. É a lei para garantir que possa ser punitivo. Mas a gente não quer nem que puna, porque se já puniu, já aconteceu. Tu tá entendendo o que eu estou dizendo? Não, é que é prevenir para nós. A gente tem que prevenir, tá entendendo? E isso não acontece. É interessante, tomar um golinho d'água, porque o assunto eu fico... Enquanto você toma água, eu quero só lembrar ao público de casa que é importante que vocês também repercutam o nosso conteúdo nas redes sociais e acompanhem. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga o nosso Instagram, da Sertão TV, e também curta a nossa página no Facebook. É interessante, né, que a gente tem que ver, que a gente tem que entrar para essa linha de conscientização. E o PV tem um negócio muito interessante, né? Ele diz assim, o PV é um partido necessário. E é. Mas essa necessidade, pela instituição partido, que é uma parte do todo, né? É bom a gente fazer essa leitura, né? Que a parte, e ela é forte dentro do PV, né? É essa bandeira da questão da sustentação da natureza, da sustentação dos seres vivos, mas tem que ir mais além, né? Tem uma outra coisa que vocês aí de casa têm que perceber. Tem uma história muito interessante, que tem um mundo aí que tem que ser descoberto que ainda não foi. A ciência já toca, a ciência já apresentou, alguns países estão avançando nisso, que são as economias verdes. Hoje aqui nós já formamos economia ecológica. Na UFC já tem graduação nisso. Então, assim, nós temos um corpo de inteligências pensando como a gente se sustentar financeiramente a partir de uma outra visão de mundo. Aqui na região tem engenharia ambiental. Já tem uma engenharia ambiental, né? Através do IFCE. E é interessante que às vezes a gente vê muita gente formada nisso, mas como não tem o incentivo do poder público, tá entendendo? Muitas pessoas ficam com o chamado papel, mas não se desenvolve. E a gente não tem força para fazer as leituras, os estudos e a pesquisa dentro de cada ambiente que a gente mora, que a gente vive. Porque é a partir do nosso local que a gente pode transformar o mundo. E é a partir do nosso local e a partir de nós mesmos, né? E aí vem a história da própria autotransformação do ser humano com sua relação, com os seus relacionamentos todos, né? Porque nós, humanos, nós não vivemos sem relacionamento. Nós nos relacionamos com o nosso cachorro, com o nosso papagaio, com o nosso passarinho, né? Com o nosso vizinho, com os nossos parentes, nossos amigos, né? As pessoas que a gente tem relações econômicas, as pessoas que a gente tem relações políticas. E tudo isso tem que entrar em equilíbrio. Eu sei que é muito difícil, né? Tem muitas leituras, tem um mundo de leitura para a gente andar. A terceira dimensão, que é esse mundo onde a gente ainda está atrás de riqueza, de gerar riqueza, para poder botar o dinheiro no banco, para o banqueiro ganhar dinheiro. Mas, às vezes, a gente tem que perceber que, completados os nossos déficits de sobrevivência pessoais, eu acho aí que é o limite do ganhar. A gente não precisa acumular. A gente tem que compartilhar e viver
essa vida, né, que o inominável, que é Deus, né, nos proporcionou de estar aqui nesse planeta, nesse momento, nesse lugar, podendo falar para todos vocês. Adelaide, quando vocês saem de um resultado da eleição que às vezes não consegue eleger um vereador, um prefeito, um deputado, um caso estadual, isso desanima a cúpula do partido? Como é que vocês lidam com saída e entrada de campanhas eleitorais? Pronto. A campanha eleitoral é interessante, né? E aí eu gostaria de muita atenção do que eu vou falar aqui. Campanha eleitoral, ela é um finalístico, né? É ali onde você vai conseguir que uma pessoa possa fazer a sua ascensão para poder interferir ou valorizar as bandeiras de luta de todo um processo para trás, né? E uma coisa eu falo, é preciso que as pessoas possam se empoderar da informação do que nos rege como partido político. Ou seja, para a campanha, porque tem toda uma legislação, né? Com o que você pode gastar, com o que você não pode, aonde você pode ir, até onde você pode ir. E aí, é muito interessante. Quando chega na campanha, tudo se envolve. Principalmente agora, porque isso é 45 dias, né? É uma corrida de prado, né? É uma corrida de 45 dias. Quando pensa que não, já tem acabado. Quando pensa que não, já tem acabado. Então, você tem que fazer uma formação toda para trás, para quando chegar aqui, é só a consolidação, né? E nós, como somos um partido pequeno, é difícil isso. Porque o nosso valor para poder fazer com que as coisas aconteçam é muito pequeno, porque nós temos, eu acho, um dos menores partidos que tem no Congresso, com 4 deputados, né? E é daí onde vem toda a questão de como a gente trabalha até as próprias campanhas. E isso a população não tem conhecimento. Elas ficam na história do, eu sou vermelho, eu sou verde, eu sou azul, e não é assim. O que nós temos que discutir, que nós temos que focar nesse momento, são as propostas, as políticas públicas que aquele partido, aquele candidato quer implementar em lá, chegando como uma ascensão política. Entendeu? A gente não pode votar porque é o mais bonito, porque é o que tem dinheiro, porque é o que vai ganhar, porque os carros foi maior, porque as bombas foi mais. Não é assim? Né? Os 45 dias ficam nesse degladiar, que isso é, para mim, lateralidade. Nós temos que ter foco. O nosso foco é a natureza, o nosso foco é a sobrevivência do ser humano nesse planeta, que é mais urgente e necessário do que isso. Eu acho que não existe. E nós queremos ter essa oportunidade de colocar um deputado federal em cada região. E aí, os encontros regionais, né? Nós estamos aqui conversando com nossos filiados, conversando com os nossos simpatizantes, para a gente montar uma força, para a gente poder, porque aqui no Ceará são 200 mil votos para ir um deputado federal. Então, 200 mil votos para ir um deputado federal, se eu tenho pelo menos 5, 6 regiões, eu queria, tá entendendo? Mas tem que ser dentro dos valores, como o nosso presidente disse. Dentro dos valores do partido, dentro daquilo que o congrega, né? Para a gente poder fazer como se fosse uma campanha coletiva para a gente colocar um lá. E deputado estadual, não passa pela cabeça de vocês? Sim, já tá sendo montado, né? A gente também vai trabalhar, está trabalhando nesses encontros isso aí, né? Porque é importante também para a gente, junto com o governo do estado. Eu vou falar uma coisa que é meio... é um passant, que pouco se fala em política. O nosso deputado, os nossos deputados estaduais, quem se debruçar em um estudo, em uma pesquisa, principalmente da própria legislação do estado, né, comparado à legislação da Constituição, né, e comparado à legislação das leis municipais, né, de cada município, a gente vai ver que os deputados é necessário para a gente poder criar esse vínculo do governo com as comunidades, né?
E isso é muito importante que tenha, sabe? É muito importante que tenha. Porque é ele que vai, no local, complementar o que essas leis podem fazer. Porque tem lei municipal que não conversa com lei estadual. Tem lei estadual que não pode não deixar de comunicar com a Constituinte, né? Então é uma escada que ela, do município, que precisa ter uma ascensão. E esse cara é o que vai fazer a ascensão do município em forma de lei para isso, né? Porque tem uma história muito interessante. Lá no meu município tem disso. Tem vereador que quer ser prefeito, faz função de prefeito com as vestimentas do deputado. Isso não existe, gente. Mas por que isso não existe? Porque nós não temos educação política. As escolas, poucas existem os grêmios, pouco se discute política. Por que às vezes passa de pai para filho a questão da política? Porque é dentro de casa que ele está tendo a lição. Isso tem que ir para a escola, as pessoas têm que ter grêmios, têm que saberem conviver com a vida da comunidade escolar, têm que opinar, e os professores têm que ensinar isso, porque senão eles vão ficar sempre fáceis de serem captados por muitas bombas, por músicas mais bonitas. Se ludibriar com um pouco. É triste, mas isso é a realidade. A gente estava até comentando aqui na interna como hoje as coisas estão muito de bandeja, diferente da política há algumas décadas, que era mais na luta mesmo, pé no chão, na rua, né, na construção mesmo de uma bandeira. Entregando chapinha. Isso, e a maioria dos integrantes hoje de partidos políticos vem dessas lutas, né? Sim. Você vê pessoas do movimento estudantil, já entrevistei muitas lideranças aqui do estado e quase todos vêm do movimento estudantil, Importante esse ponto ser tocado, né? Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente.
Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Perguntei ao presidente, quero lhe refazer a pergunta. Como é que você vê essa questão da federação dos partidos, no caso do PV, que também se enquadraria nesse caso? Como é que vocês veem essa situação? Como é uma coisa que ainda vai ser... E com quem vocês mais simpatizam ali na área? Pronto. Como é uma coisa que ainda vai ser regulamentada, né? Nós aqui do estado do Ceará sempre fomos mais à esquerda. A gente tem até umas brincadeiras, né? Que somos nós os melancias, né? Apesar a nível nacional, vocês terem uma certa simpatia ali na região sul, sudeste com o PSDB. É porque, como falou o nosso presidente, nós somos muito diversos, né? É uma região bem mais tucana. As lutas são outras, as conquistas são outras, né? É tudo um outro mundo, né? Nós no Brasil, e é uma das coisas que a gente tem coragem de falar, que a reforma política que a gente fala, sabe, é ver também esse aspecto da regionalidade. Nós temos que fazer uma representação regional, porque às vezes o que é bom para o Nordeste não é bom, tá entendendo? Para o Centro-Oeste, não é bom para o Sudeste, não é bom para o Norte. Nós temos que ter políticas específicas e leis específicas para cada região. Isso é clima, é como a gente viver o que a gente vive aqui, que é inverno e verão, né? Que a gente ou chove ou faz seca, né? Então, isso aí molda, né? E essa reforma política que a gente defende, que a gente quer, não é essa aí que estão falando, não é só eleitoral, não. Tem que ser uma reforma política correta, onde a gente possa fazer com que todos estejam representados, sabe? E isso é difícil demais. Oh, meu Deus. É uma coisa maluca. Bom, mas então, sigamos. Esperar regulamentar para ter uma decisão, não é isso? É sim, é sim. Bom, perguntei também ao presidente, ele pergunta, como é que você avalia o cenário do PV aqui no estado, como é que você está analisando aí o futuro do partido para 2022 e os diretórios, como é que andam? Esse contato com o estadual, vocês estão tentando manter vivo essas relações, essa discussão, Adelaide? Porque existe também uma crítica, me perdoe, existe uma crítica de alguns integrantes de alguns partidos, não me refiro ao PV, mas de outros que eu já conversei, de que só conhece o diretório municipal em época de eleição. Sim. E quando termina a eleição, ninguém... Não há mais essa conversa, entendeu? Lá no nosso PV, como é muito pequeno, nós somos pequenos no estado, a nossa representatividade é muito pouca, né? Hoje nós praticamente temos vereadores, né? Mais ou menos uns 30 vereadores, mas... Você foi vereador em Maranguape? Em Maranguape, mas já faz uns 20 anos. Mas foi minha universidade. Na época eu li pelo menos 50 livros a respeito do que é que eu tinha que fazer. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é reanimando todo esse processo dos diretórios municipais, né? E porque a gente precisa começar a discutir quais serão as nossas lutas, as nossas bandeiras para 2022. Por isso, nós estamos fazendo esse projeto para fazer com que estabeleça esse amálgama de que a gente pode juntos fazer muita coisa ainda, né? É muito difícil fazer política séria, meu amor. Porque a gente não tem nenhuma ascensão no sentido de ter guarda-chuva. No interior, aí em qualquer cidade, vocês devem saber, nós, né, eu acho assim, a dependência das pessoas do município pelo setor público municipal é muito grande, né? E aqui nenhuma crítica, é porque a gente não conseguiu ainda sair desse modelo, a gente não consegue desenvolver por uma série de problemas, de uma complexidade enorme, né? E isso, às vezes, essa dependência, essa amarra, faz com que o nosso pensamento ele não seja livre, que ele não seja liberto. Na hora que a gente se livra, na hora que a gente liberta, a gente sabe qual é o melhor caminho a seguir.
A nível de Brasil, o PV ganhou uma das maiores ascensões políticas na candidatura da Marina à presidência da República. Sim. Você lembra da época, inclusive, que ela ficou muito bem posicionada na pesquisa e conseguiu uma boa votação, por sinal. E aí foi a época que o PV mais deu aquele boom político. Com a saída dela, houve uma expectativa de que o partido pudesse diminuir, de fato. E eu lhe refaço novamente a pergunta, Adelaide, como é que vocês estão analisando a nível nacional o posicionamento do PV em relação às candidaturas que estão postas? Pergunta que eu também fiz ao presidente. Pronto. A resposta é a mesma, né? E aquela resposta que eu estava falando da diversidade, que é nas regiões, é assim também politicamente, né? Tem grupos que querem... só não tem grupo que quer ficar com o Bolsonaro, viu? Mas tem grupo da terceira via, né? Tem grupos do PSDB. Eu arriscaria perguntar, e nesses grupos, qual é a maior tendência? Você arriscaria dizer? Não, porque não definiram, não conversaram aí entre si qual é essa grande tendência, né? Mas, né, tem um bom grupo aí que está conversando, abrindo um diálogo aí com o pessoal do PT. Vocês já tiveram ministério, inclusive, na gestão do Lula, sim, não foi? E da Dilma também. O Sarney Filho, eu acho que foi o ministro ainda do governo da Dilma. Então tem uma certa aproximação. Sim, né? sim. Há uma empatia, sim. Né? E a gente sabe que é necessário. Adelaide, chegamos aqui ao final do programa. Eu queria agradecer a sua participação, também a do presidente Marcelo. Desejar sucesso, como eu desejo a todos os entrevistados, e portas abertas, querida. Obrigado por seu programa. É muito bom a gente vir aqui e se sentir bem acolhido. Obrigado. Muito obrigado. A você de casa, nosso muito obrigado também pela audiência. O Ceará em Pauta retorna na próxima semana.